mostrar play? Tá play já. Pode começar, se quiser. Olá, eu queria refletir com você aqui no Evangelho de João, capítulo 6. Para isso é preciso entender que Jesus, no contexto anterior a esse texto, ele vem de uma festa onde ele cura um paralítico num lugar chamado Betesda. Depois, ele cura o filho do oficial do rei. Ele vem e declara-se filho de Deus igual ao Pai. Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também, declarando-se ele filho de Deus, o próprio Deus. E aí as multidões vão vendo o que Jesus estava fazendo. E as pessoas vão seguindo e o número de gente vai aumentando. E muitos desses começam a imaginar que ele vai se declarar rei e vai tomar o poder de Roma. Ele vai tomar o poder de Roma e tudo isso. Depois disso, depois dessas coisas, Jesus parte para o outro lado do mar da Galileia, que é aquele mar chamado de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eram muitos enfermos trazidos a ele e eram todos curados. E Jesus subiu a um monte e assentou-se ali com os seus discípulos naquele monte. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava bem próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo aquela grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar. É lógico que ele sabia o que ele havia de fazer. Filipe respondeu a ele: Senhor, 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um tome um pouquinho desse pão. E um dos seus discípulos, irmão de Simão Pedro, André, disse-lhe: Aqui tem um rapaz, está aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? E Jesus disse: Manda esses homens se assentarem. E aí foi fazendo aqueles grupos de pessoas se sentando e tal, na relva, porque havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, homens em número de 5.000 pessoas, fora crianças e mulheres. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu-os pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam fartos, saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, os caras ficaram, imagine a situação dessa, uma multidão de 15.000 pessoas ser alimentada com 2 pãezinhos, 2 peixinhos, 5 pãezinhos. Vamos fazer desse homem rei. E já estavam se articulando para isso. Quando Jesus retirou-se, saiu sozinho para o monte. Saiu no meio daquela multidão. Eu não quero isso. Não é o meu chamado ser rei desse mundo. Os caras não estão entendendo. Eu vou embora daqui. Foi para o monte. Quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar e, entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E já era escuro, e ainda Jesus de Nazaré não tinha chegado perto deles. Ele estava no monte orando. E o mar se levantou porque soprou um grande vento, e tendo navegado ainda uns 25 ou 30 estádios, que significa que era uma longa distância, eles viram que Jesus vinha andando sobre o mar. Eles viram aquela silhueta caminhando sobre o mar e aproximando-se do barco e temeram. Nem numa outra versão diz que eles pensavam que era um fantasma, uma figura fantasmagórica que estava vindo no meio daquela tempestade, daquela ventania. E Jesus disse: Sou eu,
não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e ele silenciou a tempestade, fez bonança, e logo o barco chegou à terra onde eles iam. Agora veja só, no dia seguinte, a grande multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, porque foi o barquinho que eles deixaram para Jesus, mas Jesus resolveu ir caminhando, o barquinho ficou lá, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram ele nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Essa galera que tinha comido do pão e dos peixes milagrosamente, eles disseram: vamos lá que lá vai ter boca livre. Vamos onde ele está, que onde ele está não falta pão, peixe, é uma festa só. E achando-o do outro lado, imagina, aquela arma de barco chegando, com a multidão. Quando chegaram, viram Jesus do outro lado, disseram: Rabi, quando chegaste aqui, a gente nem percebeu que tu tinha saído de lá. E Jesus disse na cara deles, com toda a tranquilidade e amor do mundo: olha, na verdade eu vos digo que vocês estão me buscando, não pelos sinais que vocês viram, mas porque vocês comeram do pão, ficaram saciados. Vocês estão pensando que toda hora vai rolar isso, é? É assim que vocês pensam? Trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Aí eles disseram: que faremos para executar as obras de Deus? Os caras não entenderam que eles estavam diante de Deus. E Jesus disse a eles: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. E eles disseram: mas que sinal, Senhor, fazes tu para que o vejamos e creamos em ti? Que operas tu? Os nossos pais, referindo-se eles àqueles que atravessaram, os israelitas, que atravessaram 40 anos pelo deserto, sendo alimentados por um chamado pão do céu, né? Uma coisinha que caía do céu todos os dias, e alimentaram aquela multidão durante 40 anos, que vinha de Deus. E eles disseram assim: nossos pais comeram o maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí Jesus, já perdendo a paciência, disse: na verdade eu vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Aquele maná não era o pão do céu. Aquele maná cessou o tempo do maná. Aquele maná, se os caras colhessem demais, eles viravam bicho. Os bichos comiam, ele apodrecia. Moisés, na verdade, não deu o pão do céu a vocês. Quem dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai que dá. Eles disseram: Senhor, então dá-nos desse pão sempre. E Jesus lhe disse claramente, abertamente: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Eu já disse isso a vocês. Também vós me vistes, mas vocês não me credes. Não credes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e aquele que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Disse Jesus: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A vontade do Pai é esta, que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê e crê, vê o Filho e crê nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aí os caras começaram a murmurar: pelo amor de Deus, né? Tudo bem que esse cara já curou o enfermo, ele já levantou o morto da sepultura, ele já fez um monte de coisa. Agora, chegar agora e dizer que é pão do céu, esse cara que vem ali, que a gente sabe que José é o pai dele, e os caras começaram a murmurar essas coisas, né? Pô, quem é esse cara, né? Vem dizer aqui que quem crê nele tem a vida eterna? Quem é esse cara? Ficaram murmurando, os judeus murmurando, porque ele tinha dito que era um pão que desceu do céu. E ele dizia: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos?
Como diz ele, desci do céu? Que história é essa? Aí Jesus, já perdendo a paciência mesmo, disse a ele: vocês estão murmurando entre vós. Não murmureis. Percepção de Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não o trouxer. E eu o ressuscitarei sim no último dia. Está escrito nos profetas e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai me dá, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Porque você pensa que você aprende com a sua própria inteligência? Você pensa que você aprende porque eu estou falando aqui, você aprende? Você está enganado, meu amigo. Você só pode aprender se Deus o ensinar. Entendeu? Só se Deus o ensinar. Como está escrito, são todos ensinados por Deus. Todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim, é o que diz Jesus. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna, porque a vida eterna não é unicamente aquela categoria quando a gente passa daqui desse tempo para um tempo que não tem tempo, fora de tempo, atemporal. A vida eterna é a qualidade. É a qualidade do pensar, é a qualidade do coração, é a qualidade do pensamento de Jesus, dos sentimentos de Jesus, do que ele tinha em relação ao próximo, e qualquer próximo, estivesse esse próximo doente, fosse considerado maldito, ou de má fama, ou bêbado, ou prostituta, seja quem fosse. Essa qualidade de viver assim é que é a vida eterna, você entende? A princípio, a vida eterna é isso. E ele diz mais, eu sou o pão da vida. E ele escancara logo para deixar todo mundo doido, para deixar os caras tudo alucinado. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná do deserto, né? Vocês estão falando do maná? Eu sei que vossos pais comeram, mas eles morreram. Aliás, daquela geração todinha que comeu maná, só entrou na cidade, na cidade prometida, em Canaã, apenas 2, né? Daquela geração todinha morreram, os primeiros que atravessaram o deserto. Vossos pais comeram maná e morreram, mas este aqui, Jesus, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu lhe der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Aí os judeus ficaram malucos, né? Ficaram pensando que ele estava dando a carne para comer, era canibal, ia comer a carne, ou então homossexual, ia pensar em comer outras coisas, né? Eles pensaram essas coisas assim. E Jesus disse para ele assim, olha, eles disputaram entre eles, dizendo, como pode este nos dar a sua carne a comer? Que história é essa? Aí Jesus disse, na verdade eu vos digo que, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, vocês não terão vida em vós mesmos. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e ele é enfático, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele insiste, porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também por meio de mim viverá. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram, mas quem comer deste pão viverá para sempre. Jesus não estava falando aqui de comer hóstia, nem o pãozinho da ceia nas igrejas evangélicas e o vinho e o suco de uva, não. Não é disso que ele está falando. Ele está falando, quem comer a minha carne e meu sangue também não tem nada a ver com a carne aqui, ó.
com a carne, com os nervos, com o coração, com o fígado, com a bochecha de Jesus, com o meu nariz, com a minha orelha. Claro que não. Claro que não é disso que ele está falando. Ele está falando de comer e beber as suas palavras, porque as suas palavras são espírito e vida. E não a carne, morreu na cruz, etc. Visibilizou-se na história, está no corpo glorificado, subiu ao céu. Não dá para comer mais a carne, o sangue, nesse sentido canibal de ser, né? Muitos dos seus discípulos ouvindo isso, olha a dureza do discurso. Muitos dos seus discípulos ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E sabendo Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde estava primeiro com o Pai? O Espírito é o que vivifica. Olha ele explicando as coisas. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse é que são Espírito e vida. É essa carne e o sangue que ele está falando. Mas há alguns de vós que não creem, a maioria não crê, porque o discurso é duro e a maioria não quer acreditar nessas coisas. Porque Jesus bem sabia, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Desde o início ele sabia de Judas Iscariotes e da decisão no coração de Judas, porque Judas nunca foi um discípulo. Judas era um tesoureiro daquela trupe. Judas alcançou o ministério com ele, Judas fez milagres junto com ele, mas Judas não chegou a ser discípulo. Tão somente um admirador, como apresentou outro dia na live do Caminho da Graça Natal, Jorge Luiz. A diferença entre discípulo e admirador. Judas era um admirador a princípio. Por isso vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Você não pode ir a Cristo pela sua própria vontade. Se o Pai não o trouxer, meu amigo, você não vai. Entendeu? Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse aos 12, vocês querem ir também retirar-vos? E Simão Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, Pedro fala. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus responde, eu não escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Claramente se referindo a Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de o trair, de o entregar, sendo ele um dos 12 discípulos. Essa é a palavra de hoje para você, o Evangelho de João, capítulo 6. Jesus, o pão do céu. Jesus, o pão do céu, o pão da vida eterna. Amém.